gente ora, amém? Diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, mais uma vez eu falo contigo, Senhor. Estabeleço neste momento, Deus, uma conexão contigo diante do teu trono. Que o Senhor possa se comunicar comigo, Pai, neste momento. Como um equipamento, ó Deus, que liga um ao outro. Como uma ligação, Pai, que nós ligamos para alguém. Para que eu possa, nesta noite, ó Pai, transmitir a tua mensagem ao teu povo. Para que não seja, Deus, a minha vontade. Para que eu possa fazer o que João fez. Neste momento, ó Pai, mostrar ao teu povo quem é o Senhor de verdade. Trazer, Senhor, novamente, Senhor, a tua imagem na cabeça, no coração do teu povo, Pai. Para que eles possam, Senhor, te conhecer, ter um encontro contigo. Deus, toma a direção desta leitura, que nós possamos, ó Deus, entender, compreender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Diminui o homem neste lugar e cresce, Pai, no coração de cada um, para que nós possamos, Senhor, te seguir, te servir, te agradecer, te louvar e te engrandecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? João, ele começa a reconstruir o nome de Jesus. Lá em Gênesis, se a gente ler no capítulo 1, a Bíblia diz que, através da palavra de Jesus, Deus disse assim: haja luz, houve luz. Todas as coisas Deus disse, olha, haja e houve, ou seja, Deus usou a palavra. Então, João vai dizer que tudo que foi feito por intermédio dele. Aí João começa a dizer, olha, Jesus é a palavra de Deus é o Filho, é o Cristo vivo. A palavra de Deus é o Cristo que construiu tudo isso. Se não fosse Ele, nada do que foi feito na face da terra existiria. Nada do que foi construído existiria. E ele começa a reconstruir a imagem de Jesus, porque muitas das pessoas achavam que conhecia Jesus, achavam que tinha Jesus, achavam que estava seguindo Jesus, achavam que estava servindo a Jesus. No entanto, estavam seguindo a um Deus fictício, que eles não conheciam. Por quê? Porque a imagem que passaram para ele não era a imagem do Filho de Deus, do Verbo, da palavra, e sim de um mito contado pelas pessoas. Então João começa a dizer, olha, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito se não fosse por intermédio dele, da palavra. E aí João começa a reconstruir essa imagem. Ele começa a narrar de novo quem era o Cristo. Ele começa a falar, olha, vocês estão tudo enganados, está tudo errado, Jesus não é nada disso que vocês estão pensando. Jesus é o Verbo que estava com Deus, é o Verbo que, por qual todas as coisas foram criadas. Vocês estão aí, olha, perdidos. E não, eu vou dizer para vocês que o que eu estou falando é verdade. Eu vou dar provas disso. Eu vou dar prova disso. Ele começou a falar e ele testificar da pessoa ao qual ele andou 3 anos e 6 meses. Da pessoa ao qual chamou ele para uma missão. Da pessoa ao qual ele teve intimidade. Da pessoa ao qual ele conheceu em particular. Da pessoa ao qual transformou a vida dele. Então João estava contando o testemunho da pessoa o qual ele conheceu. E ele estava dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês quem é o Jesus que eu estou pregando. Quem é o Jesus que vocês estão falando com a boca. Quem é o Jesus que vocês estão anunciando. Quem é o Jesus que vocês estão dizendo que serve. Aí nós nos deparamos com João tentando reconstruir a imagem de Cristo no coração das pessoas. 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram.
2000 anos se passaram. 90 anos depois de Cristo, João morre e é levado aos céus. Acabou. Foi selado o livro. E 2000 anos se passaram. E de lá para cá, Satanás tem investido da mesma maneira que investiu 70 anos, o período de 70 anos, investiu em desconstruir a imagem de Cristo dentro da gente. Deus, quando fez o homem, disse assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ou seja, Adão, quando estava lá no jardim, Adão era completo. Adão era a imagem e semelhança de Deus completamente. Nós somos formados assim. Somos um espírito que habita no corpo, que possui uma alma. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é triuno. Deus, para ser completo, ele tem que ser os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, para sermos completos, precisamos ser, olha, um corpo, uma alma e um espírito. Deus, quando fez o homem, soprou dentro do homem o espírito dele. E a Bíblia diz que Deus tinha Adão como filho e morava no jardim, e Adão estava ali, e Deus se fazia presente todos os dias na vida de Adão. Descia e conversava com Adão, ou seja, a presença de Deus estava em Adão. E quando Adão, ele resolveu ouvir a voz do inimigo de Deus, chamado Satanás, a antiga serpente, que estava lá no jardim, que pegou a mulher, como nós mesmos conhecemos a história, que enganou Eva e acabou também levando Adão a um regresso, a pecar contra Deus. Então Adão se tornou agora um ser vivente, corpo e alma. E ele perdeu a presença do Pai, porque foi expulso do jardim e veio a punição. Adão ficou sem a presença de Deus dentro dele. Começou a viver do suor do rosto e só, na força do braço. Ser humano mortal, sujeito a doença, a maldade, tudo de ruim. A porta ficou aberta para o mal entrar e sair a hora que queria. Porque dentro de Adão não havia mais a presença. Não havia mais a presença de Deus dentro de Adão. E passou-se o tempo. Adão teve filhos e filhas. E a geração terrena se multiplicou. Foi se multiplicando. E lá em Gênesis 6 conta que a maldade estava estabelecida na terra. O homem se corrompeu a tal ponto que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E Deus resolveu eliminar toda a carne que havia na terra. Mas ele olhou na terra e viu um homem justo chamado Noé. E Deus olha para Noé e poupa Noé e cria um plano de salvação para uma família. E Deus salva Noé. Vem um dilúvio, Deus destrói toda a humanidade, deixa só Noé. E Deus reconstrói o ser humano. Mas o homem ainda sem a presença de Deus dentro dele. Deus andava com o homem à distância, mas não dentro. Não habitando dentro do homem. Então o homem novamente, sem a presença de Deus, transgrediu, pecou. E Deus teve que fazer novamente um plano. Deus chega em Abraão. E Deus pega e começa a criar um plano de salvação. Faz aliança de um povo. Chama a Abraão e fala com Abraão que iria criar um povo escolhido dele, separado através de Abraão. E Abraão tem um filho chamado Isaac. Lá no monte, Deus pede, no Monte Moriá, Isaac, que representava Jesus. Está ali novamente o plano de salvação de Deus. E Deus vem tentando. E o povo foi se multiplicando, o povo transgrediu, foi preso no Egito, 430 anos, Deus levanta Moisés, liberta o povo vai para viver um plano de salvação novamente, de santidade, Deus perto, manda esse Moisés subir ao monte para dar a ele as ordens, as coordenadas, para tentar reconstruir a palavra dele, a presença dele dentro do homem, a gestalma da lei. E quando Moisés está lá no monte, o povo transgride e cria outro Deus, um bezerro de ouro. E aí o povo transgride novamente e Deus chega lá, manda Moisés descer, Moisés se irrita, quebra as tábuas, depois Deus vai lá, faz uma seleção, destrói alguns, e aí Moisés sobe, Deus novamente dá uma chance, cria de novo, escreve a tábua de novo, dá a eles e o povo começa a viver na lei.
E aí o povo começa. Todo dia o povo tropeça. Todo dia o povo faz uma coisa errada. E o povo vai... Por quê? Porque Deus não está dentro das pessoas. Deus está presente, mas não dentro. A pessoa está sendo conduzida pela sua própria natureza e não pela natureza de Deus. E novamente Deus vem fazendo plano. Babilônia, exílio. E Deus liberta o povo, traz de volta. E o povo novamente peca e começa e vai até chegar em Cristo. Aí Deus pega e traz Jesus. Jesus nasce, Jesus cresce, em graça, em conhecimento. Jesus começa a pregar. Jesus leva 3 anos e 6 meses construindo novamente a salvação no coração das pessoas. E Deus se faz presente através do verbo que, olha, se fez carne e habitou entre nós. Mas a Bíblia diz que ele habitou entre nós. Não estava dentro de nós ainda. Então Jesus é crucificado, ressuscita e promete agora subir e enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estabelecer novamente a presença de Deus dentro da gente. Dentro. Para conduzir, ele fala, olha, irei para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Consolador. Então, o Espírito Santo, ele dentro da gente, ele começa a novamente restabelecer Deus dentro da gente. Nós ficamos novamente completos. Nós somos agora, de novo, olha, um espírito que habita num corpo que possui uma alma. Corpo, alma e espírito. Volta à natureza de Deus. Aí Paulo vai dizer em Romanos que por um só homem entrou o pecado, por um só homem veio a salvação. E o pecado produziu a morte. Mas por um só homem veio a salvação e produziu a vida que foi Jesus. Deus restabelece a presença dentro da gente. Mas as pessoas até hoje não aprenderam ainda como atrair a presença de Deus para dentro dela. João começa dizendo que no princípio ele era quem? O verbo, a palavra. E a palavra era Deus. Está faltando Deus dentro da gente, por quê? Porque a palavra não está dentro da gente. A palavra, que é o verbo, que é Jesus, não está dentro da gente. Está com a gente, mas não está dentro da gente. As pessoas às vezes dizem assim, você tem Jesus? Tenho Jesus. Outro, eu tenho Jesus. Se perguntar para o marginal, ele vai dizer assim, eu tenho Jesus. Se perguntar para a prostituta, eu tenho Jesus. Se perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer, eu tenho Jesus. Está dentro de mim. Mas que Jesus é esse que está dentro? É o Jesus mitológico que inventaram na cabeça das pessoas. Porque o Jesus verdadeiro, 90% das pessoas não conhecem. 90% das pessoas nunca teve intimidade, nunca teve encontro. 90% das pessoas nem sabe, não tem nem ideia de como é. Não tem. Por quê? A prova é essa. 90% das pessoas não conhecem a palavra de Deus. E aí a gente vai entender como é que traz a presença de Deus para dentro da gente. Como é que traz a presença de Deus para dentro da gente. Abra aí João 14, aí na frente. Hein? João 14, verso 6. 14, 6. Aí João 14, 6. (14, 6 e 7). Diz assim. Jesus, depois de ressuscitar, ele teve um encontro com os discípulos. Jesus falou algo para um discípulo chamado Tomé. E esse Tomé é um que pergunta a Jesus algo e Jesus dá uma resposta. Muito antes de ser crucificado. O mesmo Tomé que perguntou a Jesus algo é o mesmo Tomé que Jesus dá essa resposta. Diz assim, versículo 6 de João 14. Encontraram? Amém? Diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Amém? Desde agora vocês conhecem e têm
visto. Quem conhece o Filho, conhece quem? O Pai. Quem é o Filho? E o Filho é o quê? O Verbo, a palavra. Quem não conhece a palavra, não conhece Jesus. Quem não conhece a palavra, não sabe quem é Jesus. Jesus é a palavra. Ele é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Só que hoje ele habita dentro daqueles que conhecem a palavra. Ele habita dentro daqueles que colocou a palavra de Deus, que é Jesus, dentro de si. Como a gente coloca a palavra dentro da gente, pastor? Como? Salmo 1 vai dizer assim, olha: bem-aventurado o homem que não anda onde? No conselho e nem se detém na roda dos reis, porém o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. A lei é o quê? Medita em Jesus, né? De dia e de quê? E de noite. Para aí. Para a gente meditar numa coisa de dia e de noite, ela tem que estar onde? Dentro da onde? Da nossa mente. Ela tem que estar aqui dentro, de dia e de noite. O tempo todo a palavra sendo meditada, o tempo todo em sintonia, o tempo todo conduzindo, o tempo todo dominando, prevalecendo. O tempo todo, olha, é como um computador. Você clica numa pasta, ela vai lá e abre, pega o arquivo e lhe mostra. É como o seu celular, você tem lá alguns arquivos, você vai lá na pasta, clica, você quer achar a lista telefônica do número, você faz o quê? Clica o nome e ele aparece o nome para você ligar. Quando Jesus, que é o Verbo, está dentro da sua mente, que a mente é o coração que a Bíblia se refere. A nossa mente é o nosso coração. O coração que a Bíblia está dizendo não é uma bomba de carne que bombeia aqui, que o médico chama de coração. A Bíblia chama de coração a nossa mente, nosso entendimento. Quando a palavra de Deus, que é Jesus, está dentro do nosso entendimento, então nós vivemos 24 horas ligados em Jesus. Porque quando nós pensamos, olha, o pensamento é notório, vai lá na caixinha do cérebro onde Jesus está. Senhor, me dá essa informação aí. Aí Jesus dá. Senhor, me dá outra informação. E Jesus dá. E nós vivemos aonde? Em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. Porque a criatura velha fez o quê? Morreu. A criatura velha que se perdeu no pecado de Adão já não existe mais. Não é mais aquela criatura que crê num Cristo mitológico, mas sim num Deus verdadeiro que habita dentro da pessoa, que está dentro da pessoa através da palavra. Mas pastor, como é que eu boto Jesus dentro da minha cabeça, do meu coração? Lendo a palavra, meditando buscando a palavra, estabelecendo uma conexão direta, trazendo ela para dentro da gente. Quando você, vou dar o exemplo do celular novamente, você compra equipamento novo, você pega a memória da tela cheona, grandona, quer dizer, aí você vai começando a botar os arquivos. Você vai pegando seus arquivos, tira uma foto, bota na memória, vai botando os programas, porque está vazia. Então você tem os arquivos. Para você ter Jesus formado dentro de você, você tem que começar a meditar na palavra, começar a obedecer a palavra. Aí no 14 ainda, versículo 10, diz assim, Jesus, versículo 9, melhor dizendo, Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com você, Filipe, com vocês, e Filipe, você ainda não me conhece. Olha o que Jesus falou: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, você ainda não me conhece. Jesus perguntou a Filipe: não me conhece? Porque Filipe estava tanto tempo com quem? Com Jesus. 3 anos e 6 meses, Filipe andando com quem? Com Jesus. Jesus estava entre eles, mas estava dentro dele? Não, ainda não estava. Estava entre eles. Eles falavam de Jesus, conversavam com Jesus, mas ainda não tinha Jesus dentro da onde? Dele, não tinha conhecimento de Cristo. E ele vai dizer assim, olha, não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Porque é que você diz, mostre-nos o Pai. Filipe pediu a Jesus para mostrar o Pai.
Filipe quer dizer, Jesus disse para Filipe, peraí meu filho, há tanto tempo você está comigo e você ainda não conhece? Você não conseguiu, em outras palavras, me colocar dentro de você? Você não conseguiu, olha, chegar ao Pai através de mim, porque ninguém chega ao Pai a não ser por quem? Por Cristo. Ninguém vai conhecer a Deus se não for por Cristo, a palavra. Há tanto tempo que eu estou falando com você, estou te ensinando. Eu preguei 3 anos, Filipe, para você. Eu te ensinei 3 anos e você não conseguiu botar na sua cabeça aí quem sou eu. Você não conseguiu ainda, olha, arquivar dentro de você a minha verdadeira personalidade. Você não conseguiu ainda botar dentro de você a minha vontade. E ele conclui dizendo assim, olha, será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Jesus está dizendo assim, olha, eu não falo em meu próprio nome. O que eu digo a vocês, eu digo por quê? Olha, o meu Pai me enviou e Ele é quem faz através de mim. Deus só vai fazer alguma coisa na sua vida através de Jesus, que é a palavra. Mas como é, pastor, que eu consigo colocar a palavra dentro de mim, que é Jesus? Hebreus capítulo 1 vai dizer assim, antigamente, abre aí, vai melhor, vamos ler. Vamos lá, tem tempo, vamos ler. Bom, Bíblia é bom quando a gente lê. Eu não vou narrar para vocês. Antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas hoje nos falou através do Filho. Eu vou ler para você acompanhar comigo, que é para você gravar na sua cabeça aí, botar na sua mente. Hebreus capítulo 1. Aí, antes de Tiago, Hebreus. A carta que diz que é atribuída a Paulo, mas ainda não tem ainda certeza não que foi Paulo que escreveu. Dizem que foi. Diz assim, amém? Posso ler? Vê se todo mundo achou aí, para ler todo mundo. Igreja é lugar de aprender. Não é de lugar de gritar, pular e rodar, não. É lugar de aprender. É a escola do céu. Se você não aprender aqui no céu, não tem mais jeito, não. Nasce nem entra. Diz assim, antigamente, por meio dos profetas, Deus nos falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Vou parar um pouquinho para explicar a você. Deus antigamente falava através de quem? Dos profetas. E de muitas maneiras. Falava por visão, por sonho. Muitas das vezes por muitos profetas. Mas depois de Cristo, depois que a palavra impressa, a palavra chegou na terra e habitou aí no meio da gente, porque antes de Jesus, a palavra não estava na terra. A palavra não podia habitar dentro da gente. O Jesus não poderia estar dentro de nós. Mas chegou o tempo que Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós. E quando Jesus subiu, deixou o Espírito Santo que nos deu o poder de entender a palavra. E diz assim, versículo 2, amém? Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. E foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o quê? O universo. Foi o que João disse lá no começo. Que nada do que foi feito se não fosse através de quem? Da palavra. Se não fosse através do verbo, do Filho, de Deus, nada do que foi feito seria. Deus só vai construir um cristão verdadeiro em você através da palavra. Deus só vai construir um homem santo, uma mulher santa através da palavra, porque a palavra é o Cristo vivo dentro de você. A palavra é o Cristo vivo dentro do seu coração. Dentro do seu coração. E nós precisamos viver na palavra. Nós vamos aprender mais. Vamos aprender mais.
Deus é tão bom e maravilhoso que Deus cada dia nos ensina. Mas pastor, como é, pastor, que eu coloco Jesus dentro de mim? Como é que eu coloco Jesus dentro de mim? Como? Hebreus também vai dizer, a carta aos Hebreus vai dizer. Através da fé. Através da fé. Porque sem a fé é impossível quem? Agradar a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas como é que eu tenho fé? Para crer que Jesus habita dentro de mim e que eu vou colocar a palavra dentro de mim e ela vai funcionar dentro de mim. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir o quê? A palavra de quem? De Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus vai dizer assim. João 15 aqui. Olha o que Jesus vai dizer. João 15, versos 6 e 7. Jesus diz assim. João 15, 6 e 7. Eu podia citar, mas eu quero que vocês acompanhem, vocês marcarem aí para vocês lerem em casa. E vocês meditar na palavra, vocês vão aprender mais. E vão conhecer Jesus de verdade. Glória a Deus. Amém? Diz assim. João 15, 6 e 7. Quem não fica unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Vamos terminar aquele salmo primeiro que eu estava lendo naquela hora? Diz assim: que medita de dia e de noite, será como a árvore plantada à beira do ribeiro. Seus galhos não secam e suas folhas não murcham. Porque se murchar, vai ser lançado aonde? Se ficar murcho, vai ser lançado aonde? Quando você é cheio da presença, quando você tem Jesus dentro de você, você nunca seca, você nunca murcha. Você nunca vai ser lançado no fogo. Mas ele continua dizendo assim. 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo que pedirem. Tudo que pedirem. Receberão tudo o que pedir. O que é unido comigo e as minhas palavras permanecem em vós? A palavra de Deus dentro de você, ela faz com que o próprio Deus habite em você. E se o próprio Deus habita em você, tudo o que você vai fazer vai ser na vontade de quem? Porque quem controla a mente de você é quem? É Deus, é a palavra. É a palavra. Você nunca vai pedir nada que não seja da vontade de Deus, porque você é controlado. Aí você vai ver Paulo dizer lá em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito. Mas para andar no Espírito tem que conhecer o quê? Ninguém chega ao Pai, ninguém tem nada, ninguém consegue ter o Espírito Santo sem conhecer quem primeiro? A palavra que é Jesus. Sem conhecer Jesus. Nicodemos vai lá de noite ter com Jesus. E Nicodemos chega para Jesus e fala: mestre, bem sabes que é mestre, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus fala com ele: é nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos indaga: como pode eu, um homem velho, entrar na barriga da minha mãe e nascer novamente? Nicodemos estava pensando como um ser humano carnal. Não conseguia entender o que Jesus falava, porque não conhecia a palavra. Ele conhecia a lei, mas não conhecia Jesus. Ele tinha Jesus como profeta, como um profeta dos antigos, como Elias, como Eliseu. Ele tinha, como Jeremias. Ele tinha como esses homens, como Isaías, mas não tinha Jesus como Filho de Deus, o Verbo. Então, Jesus fala com ele: olha, é necessário que nasça de novo, pois aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E ele diz assim: olha, o vento sopra onde quer que ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, a pessoa que é nascida do Espírito, ela consegue entender, escutar com clareza a voz de Deus. Mas quando a gente está vivido na carne, que nunca nasceu no Espírito, nunca teve a palavra dentro da gente,
que é Jesus dentro da gente, a gente não é guiado pelo Espírito. Porque Deus só é completo dentro de você quando a palavra está dentro de você. Deus só é completo dentro de você. Porque Jesus disse, eu vou para o céu, mas enviarei o quê? O Consolador. Aí Jesus chega lá em Mateus 28 e diz assim, olha, eu estarei convosco todos os dias, até o quê? Como é que ele está com a gente, se Jesus subiu? Como é que ele está com a gente, se Jesus subiu? Através do quê? Por isso ele disse para o discípulo, ide pregai o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando a obedecer toda a minha palavra. Porque quando você está com a palavra dentro do coração e obedece, você conhece Jesus. As pessoas vão dizer, Senhor, eu te conheço. Não, Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque as pessoas não praticaram a palavra de Deus, porque não conheciam a palavra de Deus. Oséias 4,6 diz assim, o meu povo perece porque não conhece o quê? A minha palavra. Quem não conhece Jesus perece, porque as decisões são erradas. As decisões estão totalmente erradas, porque são guiadas pelos seus próprios entendimentos. Era o que o povo estava fazendo. 70 anos depois, todo mundo tinha Jesus como qualquer um. Foi o homem que foi crucificado, era o profeta, era isso, era aquilo. Igualmente a Nicodemos, eles entendiam Jesus como um senhor mitológico, como uma pessoa que uns malucos pregou e mataram um por um. Ah, é o profeta que veio aqui, pregou, fez milagres, curou pessoas. Mas ninguém conhecia o Filho de Deus. Poucos conheciam. Então João vem reconstruindo. E ao longo dos anos, Deus vem usando homens de Deus para reconstruir a imagem dele dentro das pessoas. Mas os métodos encontrados pelos homens são falhos. Sabe por quê? Porque todos eles desprezam a palavra. Um ensina que ser cheio de Deus é rodar, pular, falar em línguas. Outro ensina que ser cheio de Deus é profetizar na vida dos outros. Outro ensina que ser cheio de Jesus é a pessoa chegar aqui e ficar aqui e curar pessoas. Outro pensa que é cantar um bocado. Não, conhecer Jesus é conhecer a palavra. Quem conhece a palavra conhece o Cristo. Quem conhece o verbo conhece o Cristo. Quem está com o verbo guardado dentro do coração está com Jesus guardado dentro do coração. Quem está com o verbo dentro de si está também com Cristo dentro de si. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ou seja, Jesus, é lâmpada para os pés, é luz para os meus caminhos. A parábola das 10 virgens, ela é narrada dessa maneira, que tinha 10 virgens, 5 loucas e 5, o quê? Prudentes. 5 delas guardaram o azeite para a lâmpada continuar acesa, e 5 delas não compraram reserva. Mas sabe por que a noiva precisava da lâmpada? Porque a gente tem luz aqui, né? Hoje, né? Todo mundo sai na rua, tem iluminação, o carro tem lanterna, tem tudo aí. Mas naquele tempo, as pessoas para ir de uma casa para outra, era uma escuridão, um breu retado. Vá no asfalto de noite, desliga o farol do carro e vê se você enxerga alguma coisa. Aqui você enxerga porque tem um poste. Na estrada não tem não. Você não vê nem os vagalumes. E a pessoa que andava, vai para a roça de noite, num lugar que não tem energia, e sai assim uma lanterna para você ver. Então ela precisava da lâmpada para poder ir até a casa do noivo, chegar até onde o noivo estava. Então, para ir até lá, ela precisava. Então, no caminho, se a lâmpada acabasse o azeite, elas se perdiam no caminho, não encontraram onde era o caminho. Então, elas precisavam das lâmpadas até chegar lá. Então, a lâmpada é a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Sem ela você não vai chegar a ter Jesus nunca. Nunca vai chegar a ter o noivo. Você nunca vai chegar lá. Você vai se perder no caminho. Porque você não vai estar com ele carregando dentro de você. Você não vai estar cheio. Você não vai estar transformado. Você não vai estar vivo. Você não vai conseguir. Tem muitas pessoas assim, vivendo a vida dessa maneira. Ela despreza a leitura, ela despreza a oração, ela despreza uma pregação. Ela não se importa com isso, ela só quer saber dos dons. Ela quer viver assim, do Cristo mitológico. Ela ainda é corpo e alma.
ela não tem um espírito porque não tem Deus dentro dela. Ela nunca conheceu a verdade, porque quem conhece a verdade é liberto. Mas a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E sem fé ninguém pode ir para o céu. Sem fé ninguém pode chegar a ter Jesus. E sem Jesus ninguém pode chegar a ter Deus. Porque ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Por isso João começou a reconstruir. Porque João viu que ia ter uma geração perdida. Todo mundo ia se perder. Todo mundo ia começar a acreditar num Deus que não ia levar a lugar nenhum. Todo mundo ia começar a fazer o que estão fazendo hoje. As pessoas têm Jesus como um amuleto. As pessoas têm Jesus como um quadro na parede, uma cruz na parede, um crucifixo no pescoço. As pessoas têm Jesus da boca para fora, mas não conhecem Jesus, porque se perguntar quem é Jesus para ela, ela não sabe dizer. Ela vai dizer, é o Filho de Deus. É? Só isso? Ele é o pão da vida, Ele é o bom pastor. E aí? Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o cordeiro. E aí? Pergunta para a maioria dos cristãos quem é Jesus, que ele não sabe explicar, porque nunca teve uma experiência particular com ele. Está longe. Não conhece. Só conhece o Salmo 91, 23. Só conhece. Não conhece a natureza de Jesus. Não conhece. Ontem eu estava conversando com Marilene queria aprender como é que lembra da palavra, né? Eu falei com ela, conheça o personagem de que você está lendo. Leia, releia, até você conseguir contar a história sem ler a Bíblia. Eu consigo falar mais da história sem a Bíblia do que lendo ela hoje. Eu consigo falar o texto inteiro sem ler, mas não consigo falar bem lendo. Porque está aqui dentro. Eu penso Jesus de manhã, meio-dia, de noite. Eu medito em Jesus o dia inteiro. E eu estou fazendo isso o tempo todo. No dia que eu não meditei, lembra do meu testemunho logo quando eu comecei? Eu tomei 2 decisões erradas. Por quê? Porque por um momento, eu deixei Jesus lá. Tirei de dentro de mim e botei no meu automático. Tomei o controle da situação. Não quero não, seu GPS não. Deixa eu fazer meu negócio. É assim que acontece na nossa vida. Quando a gente não conhece a palavra, a gente não consegue chegar no céu. A gente não consegue. Não vai conseguir chegar até Jesus. Não vai conseguir chegar até Ele. Não vai. Apocalipse capítulo 1. Abre aí. Verso 3. Apocalipse capítulo 1, verso 3. A carta que João também escreveu, a revelação de Jesus Cristo dada a João, seu servo. Você sabe o que significa Apocalipse, a palavra Apocalipse? Quem sabe? Revelação. Revelação. Quem já teve máquina fotográfica antiga? Máquina fotográfica que tinha filme. Que hoje não, você tira foto já no celular, já vê logo na hora, né? Antes não, você tinha que pegar o filme, tirar as 36 poses, levar para o cara lá, esperar tirar todas elas, levar para ele revelar, e você ia ver que se prestou, que não prestou. Então era revelada a foto, você via a imagem depois. Aqui, Deus fez o seguinte, Deus fez o que a gente tem hoje. A gente consegue ver hoje a imagem sem precisar revelar, não é isso? Você já consegue ver. Deus mostrou a João que a gente um dia vai ver ainda. Revelou a ele. A ele o que nós vamos um dia presenciar. E ele diz assim, ó. Versículo capítulo 1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para, por meio dele, o seu servo João, para que por meio dele, o seu servo João soubesse destas coisas. João contou tudo o que? Viu. João contou tudo o que?
viu. Foi revelado a quem? A João. Então João está dizendo que o que ele está falando aqui é que ele o quê? Viu. João tinha conhecimento de quem estava falando quando escreveu o Evangelho de João, que foi o último escrito dele. Ele tinha certeza do que estava falando. Ele teve a maior experiência que um homem vivo na terra poderia ter. Deus levou ele a um lugar que ninguém na face da terra conseguiu estar. Ver a face, a glória de Deus. E ele diz assim: e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus. O que é mensagem? Uma carta, uma mensagem, uma coisa que se manda para alguém. Quando você manda uma mensagem, você manda uma coisa que você quer que outra pessoa veja, saiba. Você quer contar algo a alguém. E aí vem a mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Quem revelou? O próprio Filho. Feliz é quem ler este livro. Está dizendo que bota na estante, que larga lá na estante, quem bota lá guardado dentro da gaveta, debaixo da cama, fica lá em cima da televisão com um copo de água. Feliz é quem o quê? Lê. Salmo 1 disse o quê? Que medita de dia. Para meditar tem que ler, né? Aí vem. E feliz é aqueles que o quê? Ouvem. Faz o quê? Ouvem. A fé vem de quê? Ouvir. Quem não ouve não tem fé. Nem adianta. Quem não ouve não crê. É incrédulo. Não vai nunca. E aí vai. As palavras desta mensagem o quê? Profética. Por que profética? Porque ela ainda não aconteceu. Iria acontecer da época de João, está acontecendo até hoje. E obedecem o quê? O que está escrito aonde? E quando está escrito é o quê? Palavras. Ou seja, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que pratica. Bota em prática. E aí vem. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Nós estamos caminhando para o quê? Para o final dos tempos. Caminhando para o final dos tempos. Mas como, pastor, a gente vai conseguir identificar? Como identificar o final dos tempos? Como nós vamos conseguir identificar que o Cristo está voltando? Um exemplo. Se os fariseus, os saduceus, os escribas, os estudiosos da época tivessem conhecimento da palavra de verdade, quando Cristo chegou da primeira vez, eles iriam reconhecer imediatamente os sinais. Mas eles só tinham o livro da lei pendurado aonde? No pescoço, com um amuleto e na testa. Carregavam a tábua da lei pendurada no pescoço, mas não praticavam, não estava dentro dela. E a ordem de Deus para Josué foi essa. Josué capítulo 1, verso 7. 7 e 8. Olha, pega a lei do meu servo Moisés, coloca no teu coração, não se desvia nem da direita, nem para a esquerda. Medita nela de dia e de noite, e serás vitorioso em tudo. Deus deu uma ordem para o povo, para cuidar, para preservar a palavra dele dentro da gente, porque a palavra de Deus é o Cristo vivo dentro da gente. Pedro vai dizer que nós somos o quê? Herdeiro, co-herdeiro, nação santa, não é isso? Sacerdócio real. E Paulo vai dizer que nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Templo de Deus. Dentro da gente tem que habitar quem? E como é que eu boto Deus para habitar dentro de mim, pastor? Meditando na palavra. Colocando a palavra no meu entendimento, no meu ser, no meu coração. Se eu colocar a palavra de Deus dentro de mim, eu vou ter Jesus dentro de mim. Dia e noite, me conduzindo, me guiando, me ensinando, me mostrando os sinais, revelando para mim a sua vontade, revelando para mim as coisas que Ele quer que aconteça, que faça, como é que tem que ser, revelando para mim, olha, o que Ele quer fazer na minha vida e na dos outros, revelando para mim cada passo que eu tenho que dar, revelando para mim, olha, onde está o laço do passarinheiro, onde está a peste perniciosa,
Aonde está a seta que assola? A palavra que me conduz. Aí Osés vai dizer, como eu disse, Osés está lá. O povo perece, o povo sofre, o povo cai, o povo padece, o povo desvia, o povo entorta, como o povo de Israel, anos e anos, desde a criação dos tempos, o povo vem todo dia se desviando, todo dia caindo, todo dia relaxando, todo dia esquecendo de Deus e procurando um Deus fictício, uma imagem, um amuleto para se agarrar, porque Deus não estava dentro das pessoas. Quando a palavra está dentro da gente, nós não precisamos de um amuleto, de um Deus fictício. Deus está dentro da gente, conduzindo a gente. Nós somos imagens e semelhanças de Deus como Adão era. Nós somos o próprio Cristo na terra. Nós somos, olha, as pessoas olham para a gente e vê Jesus, porque as características de Jesus estão em nós. Porque vivemos na palavra. Nós lemos, ouvimos e praticamos. Quando nós praticamos, então é a aplicação do que nós aprendemos. A gente lê, a gente ouve e agora a gente pratica. Coloca em prática. Por quê? Ouvindo e lendo, aí agora a gente tem conhecimento para praticar. Errais porque não conheceis o quê? Então vamos traduzir? Errais porque não conheceis quem? Cristo. Não conheceu Jesus, não teve encontro com Ele, nunca nasceu, nunca conheceu Jesus de verdade, só tem Jesus da boca para fora, porque uma intimidade verdadeira não sabe o que é, não sabe, por isso que muitos desviam, por isso que muitos fracassam, por isso que muitos abandonam, por isso que muitos olha assim e eu enxuto o balde, e diz assim, não vou para a igreja mais não vou buscar Jesus mais não, perde a fé, porque Jesus não está dentro dela, ela não consegue sentir a presença de Deus, ela sente emoção carnal, ela sente sentimentos humanos, ela chora até, ela se alegra, mas ela não consegue, olha, caminhar, ela não consegue fazer a vontade. Aí, eu tenho um texto que eu leio direto aqui, né? Romanos 12, né? Direto. Romanos 12 eu leio direto aqui, direto. Você pode abrir? A vontade de Deus não é boa, perfeita, o quê? Romanos 12. Para a gente terminar, falta 5 minutos. Para a gente saber a vontade de Deus, a gente tem que renovar o quê? A nossa mente. Tem muita gente que vai vendo assim, irmão, sabe como é que está fazendo? Você quer ver uma coisa? O pastor outro dia, né, lá no trabalho, um pastor muito antigo, o pastor é velhinho, é lá da igreja que Felipe congrega. Ele vai lá. Ele pregou uma vez lá, Salmo 40. E ele teve no meu trabalho e ele pensou que eu não lembrava dele. Aí eu conversei, pastor, como é que vai? Ele estava conversando comigo. Aí eu comecei a falar com ele, né? Falei, o senhor, outro dia eu ouvi o senhor pregando. Eu falei assim, aí eu falei com ele, Salmo 40. Aí ele Aí eu comecei a contar a pregação que ele pregou. Todinho. Ele falou, você viu? Eu falei, vi o senhor pregando. Aonde? Eu digo, lá no pastor José, lá na casa do povo. Aí ele falou assim, como? Eu digo, eu estava lá. O senhor pregou, que eu vou dizer o versículo que o senhor pregou? Salmo 40 e Atos 19. Rapaz, que memória boa. Eu falei, porque eu ouvi. E eu meditei na mensagem. Aí ele pegou assim, conversando comigo de Bíblia, ele falou assim, cadê a sua Bíblia? Eu falei, está no carro. Está ali no painel do carro. Ele, pegue lá para eu ver. Aí ele pegou minha Bíblia. Quando ele pegou minha Bíblia, ele olhou para a Bíblia e começou a desfolhar a minha Bíblia. Ele começou a ver um bocado de lugar marcado de caneta e pintado. Aí ele falou assim, aquilo é Bíblia, amigo. Aqui eu conheço que lê Bíblia. Eu falei com ele, você está olhando para ver se eu leio a Bíblia? Eu digo, aqui você viu que você lê. Sabe por quê? Toda marcada. Essa Bíblia tem menos de um ano e pouco. Toda marcada. Porque eu vou lendo, Deus vai falando comigo e eu risco. Eu estava aqui buscando, e Deus falando algo comigo. Deus me dando uma mensagem. Aí eu acrescentei aqui. Mas Deus não me deu para pregar hoje. Me deu outra mensagem para pregar outro dia. 3 versículos que está aqui anotado. Peguei a caneta aqui, fui na Bíblia e notei. Que o Espírito Santo veio na minha mente os versículos que eu estava adorando aqui. A gente tem que aprender a viver assim. Aí Paulo diz assim, olha, Paulo fala, Romanos 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus,
como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a quem? A Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a quem? A Deus. Mas ele diz o que primeiro? Que a gente se ofereça a Deus como o quê? Sacrifício. Seu próprio sacrifício. Existe sacrifício para poder a gente servir a Deus. Ser agradável a Deus. Existe sacrifícios, renúncia. E ele diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Quem são as pessoas deste mundo? As pessoas que não vivem o quê? Na vontade. Porque Jesus diz assim: filhinhos, vós viver neste mundo, mas não sois da onde? Então nós não somos da onde? Do mundo. A gente só vive aqui, mas nós não somos. Então Deus está dizendo que as pessoas deste mundo, eles que são do mundo, nós não. E ele diz assim: mas deixem que Deus transforme, olha, por meio de uma completa mudança na mente de quem? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a quem? A Ele. Mas para conhecer a vontade de Deus, eu tenho que primeiro fazer o quê? Resetar, apagar, desfazer, desconstruir, tirar tudo que eu aprendi do dia que eu nasci até o dia de hoje e colocar Jesus, a palavra. Eu tenho que colocar um novo programa, eu tenho que reprogramar a minha mente, renovar a minha mente para entender a vontade de Deus. Que só entende a vontade de Deus quem conhece a palavra. Quem não conhece a palavra vai viver assim, ó, deixa a vida me levar. As pessoas estão sofrendo por quê? Porque vive dando passo errado, decisões erradas, vivendo coisas erradas, porque não conhece a vontade de Deus. E só conhece a vontade de Deus através da palavra, que é Jesus. Aí eu digo: eu conheço Jesus. Conhece a palavra, irmão? Ah, não. Então, você está conhecendo Jesus, tá? Você está se aproximando. Está entre você, mas não está dentro de você ainda. Tem que conhecer. Mas pastor, é conhecer a Bíblia toda? Não, é conhecer a palavra. Não é decorar a Bíblia toda, é conhecer a palavra. E conhecer a palavra é entender ela. E quem faz a gente entender é o Espírito Santo de Deus. E a gente só consegue ter o Espírito Santo se a gente buscar. Se a gente se esvaziar da gente. Se a gente deixar para trás tudo. Paulo fez isso. Paulo, ele era fariseu, conhecedor da lei, da escola de Gamaliel. Paulo era o sucessor praticamente de Gamaliel, um cara mais dedicado que tinha na escola de Gamaliel. Era o mais veemente assim, o cara mais dedicado. E Paulo, quando se converteu, a Bíblia diz que Paulo se esforçava. Paulo se esforçava. E Paulo teve que deixar tudo para trás. Ele chega na cadeia, lá aos Filipenses, pregando. Ele fala assim, ó, o pessoal querendo pegar o legalismo dentro da igreja. Paulo diz assim, olha, as coisas velhas eu deixei para trás. Deixei tudo, esqueci. E hoje eu vivo, olha, em busca de conhecer o meu Jesus, em busca do prêmio. Eu corro, eu me esforço. Eu nego a minha vontade. Imagine um homem preso e pregando o evangelho. Imagine um homem preso, sabendo que vai morrer. Já sabia da morte dele. Ele sabia que ia ser crucificado, ele ia ser degolado de qualquer jeito. Sabia que ele não ia voltar para casa. Tanto que ele escreve. E Paulo, as pregações de Paulo na cadeia é toda assim. Porque Deus revelou a ele o que ia acontecer. Quando o profeta coloca aquele cinto em Paulo e fala que ele vai para Jerusalém para ser condenado, ele foi. Já sabia que ele ia morrer. Mas ele falou uma palavra que Paulo fala que nós todos repetimos da boca para fora. Porém, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que vive? Porque se Cristo vive em você, você tem que ter a palavra dele dentro de você. A palavra de Deus tem que estar no seu coração. E como é que a palavra de Deus está no seu coração? Quando você obedece a ela. Foi isso que Deus disse a Josué. Guarda no teu coração. Não se desvia dela. Não abandona ela. Não se aparta dela. Não larga ela. Olha, não deixa nem ela um pouquinho longe. É o tempo todo agarrado com ela, lá dentro de você. Come a palavra, bota, se alimenta dela. Faz ela ser um só. Você e ele ser um só. Um só. Um só. Para a gente poder dizer o que Paulo disse.
quando chegar a hora de morrer, quando chegar a hora da gente passar pela prova, ele dizia assim, ó: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Paulo estava dizendo: estou aqui esperando a minha morte chegar, mas eu estou feliz, porque se eu morrer, eu vou para Cristo, e se eu ficar, eu vou pregar e viver para Cristo, porque eu sou sacrifício vivo, porque eu vivo Cristo. Porém não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a palavra de Deus está dentro de mim. Paulo está dizendo. Pega a palavra de Deus, bota dentro de você. Começa a meditar nela de dia e de noite. Levanta de manhã, pega um versículo da Bíblia, bota ali, vai ler e fala assim: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, vem morar dentro de mim. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso do Senhor, eu não quero viver mais essa vida. Eu estou cansado, eu estou cansada de viver essa vida, olha, fazendo o que o coração pede. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero que o Senhor habite aqui dentro. Meu pensamento não pode ser mais o meu. Eu não posso viver eu mais não. Vem morar em mim. Vem morar em mim. Mora em mim. A gente tem que entender isso. Sem Jesus nada podeis fazer. Não pode. Ou seja, sem a palavra de Deus você não pode nada. Sabe por quê? É cego. Guias cegos. Tem gente que vai rodar, vai pular, vai profetizar, vai gritar. Tem gente que chega e gosta de emoção. Ama emoção. O pastor grita, o cara, que culto tão bom. E não pregou nada, não trouxe nada para ele. A igreja tem que aprender que você não depende do pastor, você depende da palavra de Deus para viver. Ela é o pão da vida. Aí, para terminar, Jesus disse assim: para 70 discípulos que dava com ele. Jesus olha para os discípulos e fica chateado. Jesus olhou o coração deles e viu que nenhum deles estava ligado em Jesus. Não tinha comunhão com ele, não tinha parte com ele. Aí Jesus diz: olha, eu sou o pão da vida. Se vocês não comerem da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Ou seja, eu não habito em vocês. Eu não estou nem aí com vocês. Aí eles ficaram: como é que a gente vai pegar e vai comer a carne dele? Aí começaram a murmurar e foram embora um por um. Fizeram igual Nicodemos, não entenderam, porque era carne, tudo carne. Nenhum entendeu. Aí o discípulo falou assim: mestre, dura essa palavra, quem poderá ouvir? Quem poderá ouvir essa palavra, Senhor? Aí Jesus olha para ele e fala assim: tá bom. Já que vocês não querem a palavra, pode ir embora também igual. Vai embora todo mundo, vaza. Sai todo mundo aqui. Vai com eles. Aí Pedro, o que amava Jesus, o que era doido, quebrava a cabeça, perguntador, mas tinha vontade de aprender, tinha vontade de servir, queria estar perto de Jesus. Ele não soltava Jesus para nada. Até no dia que Jesus foi crucificado, as pessoas disseram que ele negou, porque Jesus disse que tinha que negar, mas Pedro estava ali atrás de arranjar uma oportunidade para estar perto, para não abandonar. Os outros fugiram, ele ficou ali, rodando, sondando, porque ele não conseguia viver longe de Jesus. Tanto é que quando ele fica longe de Jesus, ele volta para pescar e fica meio tribulado, sem presença. E Pedro, ali, fala para Jesus: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra e outra tradução de dar salvação. Mas diz que tem a palavra, ou seja, em ti, Senhor, está a minha salvação. Em ti, Senhor, está o reino, é onde eu quero ir. Em ti, Senhor, a vida. Em ti, Senhor, olha, esperança. Em ti, Senhor, olha, alegria. Em ti, Senhor, a paz. Para onde eu vou? Eu não tenho. Eu vou fazer o que no mundo? Não tem nada para mim, eu só quero o Senhor dentro de mim, eu só quero ficar perto, dentro, agarrado, colado. Eu só quero ir onde o Senhor for. E quando a gente almeja Cristo, que não está mais de corpo presente entre a gente, mas em espírito, através da sua palavra, porque está dentro da mente de cada um da gente. Vamos falar na linguagem, no coração de cada um. Mas daqueles que o buscam, daqueles que se entregam, daqueles que dizem assim: eu quero a palavra. E eu queria convidar você nessa noite a dizer: Jesus, entre em mim.
Eu quero a tua palavra dentro de mim. Eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero viver o Senhor. Eu não quero estar com ela assim só por falar. Eu não quero viver um Cristo mitológico. Eu quero viver um Cristo verdadeiro dentro de mim. Dentro de mim. Amém? Vamos orar? Não precisa ficar em pé não. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. E diga assim: Senhor, olha, até agora eu não tenho me dedicado, não. Eu não tenho vontade de buscar o Senhor, não. De entender a tua palavra. Mas eu quero agora, Senhor, que o Senhor me ajude a ter um encontro contigo. Comece a falar com Deus aí, com seus olhos fechados. Comece a pedir para que Deus venha morar dentro de você. Venha morar. Pai,